Olá, prezado aluna, prezado aluno. Eu sou o professor Alex Junger, professor aqui da Univesp, Universidade Estadual Virtual de São Paulo, e hoje nós vamos discorrer a respeito de ciclo de vida de um projeto. Mas antes, gostaria de fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem branco de 1,80 m, cabelos castanhos e estou trajando uma camisa azul marinho. Então, vamos juntos comigo para essa imersão? Bom, o objetivo dessa aula é compreender o que é um projeto, num primeiro momento, é um ponto de partida, identificar as fases e o ciclo de vida desses projetos e reconhecer a importância de cada uma dessas fases. Então, primeiro vamos conceituar, compreender o que é um projeto, que na verdade é um esforço temporário empreendido para criar um produto, um serviço com um resultado único, segundo o PMBOK, que é a nossa referência. Pois bem, isso significa dizer que os projetos eles têm data para iniciar, tem um processo natural de desenvolvimento e uma data específica para o seu encerramento. Os projetos eles não são permanentes, mas sim temporários. Então, por que conhecer o ciclo de vida de cada projeto? Qual é o ganho que nós temos em relação a isso? Pensamos na estrutura da gestão. Sabemos que as relações dentro das organizações e instituições, elas são interrelacionadas, interdependentes e que nós precisamos ter uma estrutura que nos permita a execução desse projeto. Então, quando a gente conhece o ciclo de vida, nós temos uma visão macro-orientada desta estrutura para que não caímos em algum tipo de dificuldade ou mesmo adversidades. Bom, quando a gente analisa o ciclo de vida do nosso projeto, nós passamos a ter uma previsibilidade tanto de riscos quanto de custos. Sabemos que o ambiente externo ele é extremamente dinâmico, que as dificuldades acontecem inclusive em outros países e que essas dificuldades elas chegam até a nós. Então, quando nós trabalhamos a questão do ciclo de vida, nós passamos a compreender melhor esses riscos e essas ameaças com o intuito de eliminar esse tipo de dificuldade e também de otimizar os custos. No mesmo sentido, acompanhar o progresso para saber se o projeto ele acontece como de fato foi planejado e ter uma comunicação melhor que nos permita tomar uma decisão assertiva e correta. Então, vamos à introdução ao ciclo de vida. Primeiro, em termos de definição, estruturas com fases sequenciais que conduzem um projeto ao seu término. Então, quando pensamos em ciclo de vida dos projetos, nós temos fases que precisam ser cumpridas para que o planejamento aconteça conforme foi pensado. Então, algumas relevâncias, a estrutura para a gestão ela fica mais interessante, fortalecida quando analisamos o ciclo de vida, a questão da previsibilidade dos riscos, as comunicações, e nós temos ainda fases que são importantes, como iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e por fim o encerramento. Vamos inclusive analisar aqui cada uma dessas fases. Passando, primeiro é importante citar a nossa fonte de referência, que não é só nossa, é uma fonte de referência mundial, que é o Guia PMBOK. Ele foi desenvolvido para um padrão mundial para que os projetos possam ter um caminho consistente a ser seguido, é claro, com as adaptações locais regionais. Entretanto, o Project Management Institute ele é fundamental para que nós tenhamos um caminho sólido a seguir com os nossos projetos, e ele consolida questões teóricas, ele traz aí essas 5 fases principais de uma forma muito detalhada. Vamos a ele!
Então, começamos pela primeira fase, a fase 1, que é de fato a questão da iniciação, onde nós temos o termo de abertura, que ela formaliza o início do projeto e, inclusive, define quem é o gerente responsável. Nós sabemos que todo processo precisa de um dono, não é isso? Imagine, então, um projeto que é algo mais dinâmico. Precisamos saber quem é a pessoa que assume a responsabilidade dentro desse projeto, e isso vem já no termo de abertura. Seguindo a nossa iniciação, nós vamos analisar a viabilidade desse projeto. Sabemos que em negócios a viabilidade ela é imprescindível para que possamos seguir com as nossas ideias, sobretudo quando falamos de viabilidade econômica financeira. Isso porque os recursos financeiros são os únicos recursos que podem se tornar novos recursos, não é isso? Se você tem recurso financeiro, você tem aquisição de recursos humanos, tecnológicos, físicos e daí por diante. Quando olhamos para a análise de viabilidade, um questionamento ele vem à tona, né? A definição de um problema. E esse problema não é, na verdade, algo que deu errado, mas sim uma dor, uma demanda, uma necessidade do business que o projeto ele vem a calhar, ele vem a atender a esta demanda. E, evidentemente, ainda em viabilidade, precisamos definir a justificativa. É relevante? É pertinente? Resolve o problema do cliente? Ajuda a empresa a atingir os seus objetivos organizacionais? Posto essa justificativa, que naturalmente é definida e foi trabalhada pela gestão no planejamento estratégico, se parte para a execução do projeto, avaliando aspectos técnicos, econômicos e, inclusive, operacionais. Ainda em iniciação, nós vamos identificar os stakeholders. Stakeholders, como vocês já devem ter escutado em outra disciplina, são aqueles que possuem parte de interesse no projeto e também no negócio. Então, todos os agentes, clientes, fornecedores, governo, todos os envolvidos, os próprios colaboradores, fazem parte dos stakeholders e nós precisamos identificá-los para fortalecer em comunicação, em atitude, o nosso projeto em andamento. E ainda por fim, em iniciação, partimos para um alinhamento estratégico, definição de limites desse projeto que vem com um escopo inicial. Esta é a nossa primeira fase. Vamos para a segunda? Na fase 2 é a ideia do planejamento, do olhar para o futuro. E aí nós começamos então a detalhar esse escopo, a pensar no cronograma, a pensar no orçamento, definir as entregas limites de esse projeto. Então, sabemos que o escopo nós temos ali as informações mínimas, um briefing do cliente, dos objetivos, do que a empresa necessita. Passamos por um cronograma que é fundamental para que possamos controlar e monitorar as etapas do projeto e, sobretudo, o orçamento, que não é novidade para ninguém, que esse orçamento ele não pode ser estourado. Bom, e num segundo momento da fase 2, vamos dividir as tarefas. Quem faz o quê? O fluxograma ele vem nesse sentido para poder trazer aí as gerências dessas atividades dentro de uma estrutura analítica. Se define inclusive os marcos, e aí pensando em comunicação, pensando em riscos, controle e entregas, inclusive aqui na definição de marcos, nós podemos usar algum milestone, que são aqueles dados dentro do cronograma que nós precisamos ter atenção para entender se o projeto está saindo conforme foi planejado, e ainda a elaboração de planos para pensar em orientação e posteriormente na execução. Vamos usar aqui ainda na fase 2, nós temos ferramentas de planejamento que vão nos auxiliar a continuar na fase 2. Estrutura analítica do projeto, a EAP,
que representa a hierarquia que vem já no escopo, praticamente um organograma, trazendo aqui informações completas. Temos ainda o gráfico de Gantt, que é uma ferramenta visual que nos mostra o controle do cronograma. Mostra atividades, durações e dependências do ponto de vista horizontal. Temos ainda uma outra ferramenta de planejamento, a matriz RAS, que define responsabilidade, quem é o responsável por determinado assunto. Esse responsável ele é consultado, informado, isso evita conflitos, ambiguidades e atribuições repetidas dentro da equipe. Para pensar ainda em planos de gestão específicos, a gente tem plano de comunicação. A comunicação ela é fundamental para alinhar a tomada de decisão. Sabemos que há uma correlação, entre os departamentos, entre as iniciativas, e a comunicação precisa ser clara e concisa para que não aconteça equívocos durante os processos e tomadas de decisão. Temos ainda o plano de risco, que identifica e analisa respostas a riscos potenciais, então é importante estarmos atentos enquanto gestores desse projeto, ou mesmo integrantes, para poder evitar qualquer ameaça que possa chegar a atrapalhar o projeto em andamento. Um plano financeiro, que ele é importante, nós necessitamos de um olhar atento, detalhamento desses orçamentos, controle. E por fim o plano de recursos humanos, porque são as pessoas que fazem o trabalho e nós precisamos gerenciar essas pessoas para que elas entreguem o melhor possível dentro do nosso projeto. Agora sim, a fase 3, a execução. Vamos implementar as atividades, realizando, operacionalizando todas essas etapas que foram planejadas até aqui. Então, aqui na fase 3, conforme disse, operacionalização, implementação, hora de colocar em prática as atividades, mobilizando os recursos que foram planejados, entendendo quais são as entregas programadas e o cronograma dessas entregas e trabalhando sobretudo a coordenação, integrando pessoas e os recursos para o melhor resultado possível. Gerenciando a execução. Primeiro é uma relação de liderança. Sabemos que o líder é aquele que mostra o caminho, que é referência, que conhece, sobretudo, a tua equipe de melhor trabalho. Então, o líder ele precisa incentivar essas pessoas, orientar, ter o foco na resolução de conflitos, porque os conflitos são necessários dentro do nosso trabalho, porque eles nos fazem pensar, refletir. Agora, o líder é aquele que tem a responsabilidade de fazer com que os conflitos não se tornem confrontos, não é mesmo? Afinal de contas, nós precisamos ter pessoas criativas e inovadoras dentro das nossas equipes de projeto, e pessoas criativas e inovadoras naturalmente têm pontos de vista que divergem, mas o importante é que se resolva para aquilo que for o bem maior do projeto em questão. Além da liderança, é preciso ter uma comunicação efetiva, trazendo implementações dos processos, fazendo com que os stakeholders eles tenham um diálogo claro, transparente, que coloquem ali seus sentimentos e percepções e demandas e necessidades, para que isso seja distribuída para as pessoas certas dentro do projeto. E ainda pensando em garantia da qualidade. Qualidade é sempre uma caixa de surpresas. Se nós pensarmos na qualidade enquanto conceito, é a ausência de defeitos com atendimento total às necessidades do cliente. Entretanto, o que é qualidade para mim pode não ser qualidade para você.
Então o desafio é, o que é, caro aluno, cara aluna, qualidade para o público-alvo, ok? Então, quando a gente pensa na garantia dessa qualidade, é importante conhecermos o público no qual o projeto precisa atender, digamos desta forma, e assegurar as entregas conforme a expectativa de cada um desses interessados no projeto. E isso, evidentemente, passa por relações de auditoria, de revisões sistemáticas do trabalho executado e daí por diante. Fase 4, monitorando o controle. E aqui precisamos lidar com essa relação de controle, principalmente para entender se o planejamento está sendo executado, se os objetivos estão sendo atingidos, se o cronograma ele está dentro do prazo conforme foi planejado. Então é uma relação de acompanhamento, de verificação, correção, comparação. É uma relação também que nos auxilia a controlar a relação econômica financeira e os recursos que foram direcionados ao projeto para entender a quantas andam aí o custo dessa operação. E o monitoramento e o controle nos permite ter um entendimento de reengenharia, ou seja, se nós fôssemos fazer novamente esse projeto, seria da mesma forma? Certamente nós iríamos acrescentar melhorias contínuas, como nos indica inclusive o ciclo PDCA, para que nós possamos fazer ainda melhor a partir dessa experiência atual num próximo projeto. E agora apresento a vocês alguns indicadores de monitoramento. Então um deles é o EV, que é o valor agregado realmente concluído. Então a gente pensa na medição do trabalho e nesses termos de orçamentos autorizados. Isso foi atingido com excelência? Se sim, ok. Se não, é preciso ter uma reavaliação do trabalho. Pensamos no índice de desempenho de custo, o CPI, que traz aí o EV barra custo real. Aqui a gente entende se o orçamento ele está num ponto de equilíbrio, se ele está um pouco acima ou um pouco abaixo, nos ajuda a controlar os recursos financeiros. Temos o SPI, Índice de Desempenho de Cronograma, para entender se o cronograma ele está dentro do prazo ou não. E por fim aqui o nosso último indicador de monitoramento dos projetos dentro do seu ciclo de vida é a curva S, onde nós vamos trabalhar gráficos que trazem custo do trabalho, que nos permite entender um pouco de desvios de tempo ao longo desse processo. Fase 5, quinta fase, finalização formal. Conforme eu iniciei esta aula, lembro vocês que o projeto tem início, meio e fim. Ele é temporário. E sendo ele temporário, ele precisa do seu encerramento. E aí, então, nós passamos a trabalhar com a finalização formal, que são conclusões oficiais das atividades, entender se esse escopo ele foi entregue, se os objetivos foram atingidos. Depois do encerramento, se passa a entender a aceitação das entregas. As entregas tiveram uma aprovação formal do cliente e ou do patrocinador. Os documentos, eles apontam essa satisfação com esses resultados. Depois, um momento de conclusão de contratos. Aqui é o encerramento do ponto de vista dos pagamentos pendentes, de atender os prestadores. E, por fim, o registro de lições, documentos que trazem consigo as experiências de conhecimentos adquiridos, uma base de melhoria para projetos futuros. Afinal de contas, se espera que esse seja o primeiro de muitos projetos que vocês participarão. Posto isso, vamos para documentos de encerramento, porque o registro ele é fundamental. Os documentos eles trazem uma comunicação formal, escrita ou virtual,
para que as garantias estejam para todos os stakeholders. Então, a formalização de conclusão do projeto, as evidências fundamentais relacionadas aos contratos e à gerência. E modelos alternativos ainda podem, posteriormente, ser utilizados no ciclo de vida dos projetos. Eu vou citar para vocês 4 modelos alternativos neste momento. Primeiro, o ciclo de 4 fases. Há um modelo bem simplificado, fácil de utilizar, que ele une o monitoramento à execução. Então é mais uma ferramenta de controle e nós sabemos o quanto o controle ele é fundamental para o projeto. O segundo modelo alternativo é a cascata. A cascata ela vai trazer abordagem linear com fases sequenciais para evitar sobreposição, retrabalho. Temos ainda um terceiro modelo alternativo no ciclo de vida de projetos, que é o modelo ágil, a ideia de incremento, de interatividade, de mudanças frequentes e naturais, trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Os negócios de hoje não têm mais tempo de pensar, planejar, não se perde mais esse tempo. Nós vamos planejando, executando e adaptando conforme as demandas necessárias. E por fim, o último modelo alternativo, o modelo híbrido, onde traz elementos tradicionais e ágeis conforme necessidade, entendendo um pressuposto importante nos negócios, ok? Que é a adaptabilidade. Breve comentário sobre o ciclo de vida ágil versus tradicional. Afinal de contas, os negócios evoluem e nós precisamos evoluir junto com os negócios e com as necessidades do mercado. Quando nós pensamos numa abordagem tradicional, as entregas têm um final único, o planejamento ele é bem detalhado já desde o início, as mudanças possuem muita resistência de alterações, a documentação ela é extensa, formal e as aplicações típicas elas trabalham construção civil e infraestrutura. Quando nós olhamos para um ciclo de vida com uma abordagem ágil, os aspectos e as entregas elas são incrementais, porque na metodologia ágil você vai adequando conforme a necessidade e o andamento do projeto. O planejamento ele é progressivo e é adaptativo. As mudanças elas têm muita abertura para a adaptação conforme a própria metodologia ágil ela já sugere. Os documentos são mínimos e funcionais e as aplicações naturais são desenvolvimento de software e também de inovação. Vejam que na abordagem ágil nós temos muitos ganhos em termos de tempo para a aplicação e execução do trabalho. Alguns fatores críticos de sucesso em ciclo de vida de projetos: 78% de apoio da alta administração, isso faz uma diferença significativa, então é importante estarmos alinhados com a alta gestão. 68% de fator de sucesso vem relacionado à comunicação eficiente, a boa comunicação ela faz diferença. 64% de bom gerenciamento de riscos e 83% de uma equipe qualificada e engajada são alguns fatores críticos de sucesso, de atenção também para a gestão dos projetos. Mas, como nem tudo são rosas, existem alguns desafios que nós precisamos nos atentar. São eles: algumas restrições legais que podem travar os projetos, a descontinuidade administrativa, que é sempre dificultosa aí para a gestão. Essas alterações, por vezes, trazem retrabalho, reorganização, e isso pode, inclusive, impactar negativamente no cronograma. As limitações orçamentárias, sabemos que o recurso financeiro é algo difícil de se conquistar e que, sobretudo, não pode ser desperdiçado. São 3 desafios para que vocês possam ficar atentos e atentas às variáveis, né, e às nuances que os projetos podem
apresentar. Resumo e conclusões, né? Aquela breve aula em 3 minutos. Então, quando pensamos em ciclo de vida de projetos, nós trabalhamos com iniciação, planejamento, execução, monitoramento e com o encerramento, conforme nós passamos aqui por cada uma dessas fases. Eu lembro a vocês que temos ainda um material de curadoria e temos vídeos, artigos, muita informação para que vocês possam se aprofundar em cada uma dessas fases do ciclo de vida de projetos, né? Que é fundamental aí para o sucesso de projetos públicos, de aplicações eficientes, de transparência e resultados consistentes. Lembrem-se, projetos bem conduzidos transformam ideias em resultados. Até a próxima oportunidade.